Minha psicóloga me falou uma frase que simplesmente mudou a forma como eu enxergo a vida. Ela virou pra mim e falou assim: DG, o passado é como se fosse o retrovisor de um carro. E eu quero explicar pra vocês o que isso quer dizer nos mínimos detalhes, quero me aprofundar mais nessa frase, mas antes disso, qual é, família? Tranquilidade? É o DGzinho na voz. Pega um cafezinho, pega uma comidinha, senta aí, fica de boa, que hoje o assunto vai ser delicado. Quero falar com vocês sobre arrependimento e culpa. Pra contextualizar, eu preciso dizer pra vocês que não tem sentimento que eu deteste mais do que o arrependimento. Cara, o arrependimento somado da culpa, né? Porque arrependimento normalmente vem com culpa, tá? Os dois andam lado a lado assim de mão dadas. É um sentimento que te consome. É muito difícil você se livrar do arrependimento, uma vez que ele constrói o prédio em você. E é um sentimento que além de te consumir, ele te corrói também por dentro. Ele vai acabando com você, acaba com a sua autoestima, acaba com a sua segurança, trava a sua vida completamente. Quantas noites você não já passou em claro, revirando na cama, pensando naquilo que você poderia ter feito e não fez, ou pensando naquilo que você fez e não deveria ter feito, naquilo que você falou e não deveria ter falado, ou aquilo que você deveria ter falado e acabou não falando. E quantas vezes aí durante o dia, não precisa nem ser de noite deitado na cama, quantas vezes no ônibus, no trem, no carro, no trânsito, você não se pegou lembrando daquela situação e se arrependendo de ter feito aquilo, se arrependendo de ter falado e pensando, pô, cara, se eu tivesse feito aquilo de outra forma, hoje eu estaria em outro lugar. Então o arrependimento e a culpa cara, é um sentimento que trava você. O momento que você deveria estar pensando em coisas boas, em pensamentos positivos, fazendo uma tarefa que você sabe que é importante, que você precisa fazer, muitas vezes você está ocupado se sentindo mal e remoendo uma coisa que já foi, uma coisa que já aconteceu e que, cara, já era, não tem nada que você possa fazer, não tem como você consertar, mas você tá lá, remoendo e remoendo e remoendo. E a gente sabe, né, gente, eu acho que não é novidade pra ninguém, que o arrependimento, ele é um sentimento que ele literalmente pode causar doenças. Doenças psíquicas, doenças físicas, tumor. Tem pessoas que literalmente desenvolvem tumores porque ficam com o psicológico abalado, né? O arrependimento, quando ele é muito grave, muito forte, ele é um estado emocional de alto nível de estresse. E a gente sabe que o tumor é desenvolvido muitas vezes por causa de estresse. Então é um sentimento muito poderoso, cara, é um sentimento muito forte. E é claro que assim, se arrepender de algumas coisas é normal, gente, tá? Todo mundo se arrepende. Isso é normal, tá ok. Eu acho que não tem ninguém no mundo que não se arrependa de pelo menos alguma coisa, sabe? Tem momentos da sua vida que você vai falar, putz, cara, eu não deveria ter feito aquilo. Que droga. Normal, sabe? Eu acho que até aí tudo bem, é um sentimento comum no ser humano, no nosso cérebro. O problema é quando isso consome você e quando isso trava a sua vida. Então passou de um certo ponto, quando você percebe que você está passando mais tempo se lembrando do passado e remoendo coisas que já aconteceram do que focando no presente, fazendo planos para o futuro, é aí que você percebe que você está com um problema. E agora eu posso aprofundar um pouco mais com vocês sobre o real significado daquela frase que a minha psicóloga me falou, que é: o passado é como um retrovisor. E eu virei para ela quando ela me falou isso e perguntei: Priscila, como assim? O que isso quer dizer? E ela riu e falou assim: DG, qual que é a função de um retrovisor? Você olhar pra trás e você vê o que tá acontecendo atrás de você, porque você não tem olho nas costas. Ok, ela foi um pouquinho mais gentil do que isso, tá? Mas enfim, a função do retrovisor é basicamente você olhar pra trás, né? Você vê se tem algum carro maluco vindo atrás de você, é você ver se você pode mudar de pista, é você ver se tem alguém passando antes de você dar ré. Então, quando a gente está dirigindo, a gente usa o retrovisor como uma referência. E é justamente assim que a gente deve olhar para o passado. É assim que a gente deve usar o passado como uma referência. Porque ninguém pode dirigir um carro olhando sempre pro retrovisor. Não tem como. Você vai acabar batendo o carro se você ficar olhando só pra trás. Não tem como você andar pra frente olhando pra trás. E é assim que o arrependimento funciona. Você passa tanto tempo da sua vida olhando pra trás que você esquece de caminhar para frente. É muito importante a gente olhar para trás. É muito importante analisar as coisas que a gente já fez, as coisas que a gente não fez, analisar os erros que nós cometemos, as coisas ruins que foram feitas pra gente também, pra gente não deixar que esses comportamentos se tornem frequentes ou repitam. Mas é isso, tem que ser referência. Tem que olhar e falar, pô, cara, isso que fizeram comigo, eu não aceito mais. Ou então falar, pô, isso que eu fiz com outra pessoa, eu não posso repetir. Então, assim, depois que ela me falou isso, eu comecei a enxergar tudo de uma forma diferente. E hoje eu posso dizer pra vocês que eu sou uma pessoa que eu não cometo o mesmo erro 2 vezes. Na verdade, eu sempre fui assim. Eu sempre tentei ser uma pessoa bem sensata sobre as coisas que acontecem na minha vida, mas dependendo do contexto é um pouco difícil, né, gente? Quando tem sentimento, quando tem amor, quando tem preocupação, quando tem insegurança, é difícil a gente não cair no erro, a gente não deixar com que certas coisas ruins se tornem frequentes na nossa vida. E hoje eu tenho isso ainda mais claro pra mim, essa é uma convicção minha. Eu posso errar, tá? Eu erro,
assim como qualquer pessoa no mundo tá predisposta a errar, acontece, ninguém é perfeito, só que eu não cometo o mesmo erro 2 vezes. Se eu te magoei hoje, você pode ter certeza que eu não vou te magoar dessa forma mais uma vez. E um pensamento que eu tenho hoje em dia, que talvez possa servir de conselho pra você, para pra pensar que o arrependimento, ele sempre tá atrelado a uma coisa que tá no passado, certo? Hoje, você se arrepende de algo que já foi, que já passou. Mas pensa no quão injusto é você fazer isso com você mesmo. Porque é muito fácil hoje você se arrepender de uma coisa que já aconteceu. Sabe por quê? Porque hoje você já viu as consequências. Você já sabe o resultado daquela atitude que você tomou. Só que aí você tem que parar pra entender que naquela época que você tomou aquela decisão, você tomou essa decisão com os conhecimentos que você tinha, com o que estava disponível para você naquele momento. É muito fácil você chegar hoje e falar, eu não deveria ter feito isso. Mas hoje você já viu o que aconteceu. Hoje você já sabe que deu errado. Hoje você já sofreu, já passou pelos traumas. Naquela época você não tinha noção do que poderia acontecer. Naquela época você falou, cara, olha só, eu acho que isso tá certo. Eu acho que é assim que tem que ser. Infelizmente a gente não tem bola de cristal. Então assim, seja mais gentil com você mesmo. Porque pode ser que hoje você também esteja tomando decisões que no futuro você talvez se arrependa. Você não sabe. E eu vejo entre os meus amigos, as pessoas com quem eu me relaciono, e na internet no geral, que uma forma de arrependimento muito comum é o arrependimento de não ter feito. Isso é uma coisa que é muito comum para as pessoas. É tipo, pô, eu deveria ter falado para aquela pessoa que eu tava apaixonado, não falei, e pô, hoje eu poderia estar com ela. Pô, eu não larguei o meu emprego para investir no meu negócio, e quem sabe hoje eu não poderia estar aí rico, milionário. Pô, caraca, eu deveria ter falado aquilo, eu não falei, cara. Mas no momento, você tomou a decisão que fazia sentido para você. Então, a partir do momento que você começa a ser mais compreensivo com você mesmo, começa a ser mais gentil com você mesmo e entender que o que você fez foi o que você pôde fazer, era o que você tinha capacidade de fazer na época, você normalmente já começa a se sentir um pouco mais calmo. Você fala, pô, cara, é verdade. Não tinha como ser diferente. A gente tem que tentar tirar tudo como lição, cara. Os nossos erros têm que servir como lição pra gente. E alguns exercícios interessantes que você pode fazer para tentar amenizar esse sentimento de arrependimento e culpa é, assim que você começar a ter essa sensação de arrependimento dentro de você, tenta se colocar no seu lugar lá atrás e analisar por que você tomou essa decisão e começa a tirar lição disso e falar, ó, eu tomei essa decisão por causa disso e disso e disso. Na época foi o que fez sentido. Agora, o que me levou a tomar essa decisão na época? Qual conhecimento que eu tenho hoje que naquela época eu não tinha? Então, quando você começa a analisar esse processo, você começa a entender o que te levou a tomar essas decisões e aí você consegue trabalhar em cima disso e ir tirando lições disso. Começa a praticar isso no seu dia a dia e você vai ver sua vida fluindo muito melhor. Enfim, galera, é isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, tenha agregado valor pra você de alguma forma. E tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!